Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Eu queria primeiramente agradecer a vocês que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Então vamos iniciar a leitura e estudo do livro dos Espíritos. Por que eu falo que é leitura e estudo? Porque eu não somente leio, eu dou meus pitacos, ok? Dou minhas opiniões sobre aquilo que os Espíritos nos falam, né? Nos dizem. E quero também informar vocês que estão chegando pela primeira vez que a nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, cada capítulo é dividido por partes. Então, existirão capítulos que têm 5, 3, 4 partes e outros que têm uma parte somente, ok? Porque eu preciso fazer esse trabalho durante um período, no máximo, de 30 minutos. Nos encontramos atualmente no livro 4º, no capítulo 2º, na segunda parte. Então, se vocês quiserem assistir os vídeos anteriores, basta vocês procurarem a primeira parte do capítulo 2º, né? Esse capítulo aqui, segundo, a primeira parte, etc e tal. Então, sem mais delongas, vamos à nossa leitura e estudo, ok? Nessa segunda parte vai falar sobre natureza das penas e gozos futuros. A pergunta que Kardec faz então é de número 965, que é a seguinte: as penas e os gozos da alma depois da morte tem alguma coisa de material? Bem, eu acho que pode ter a sensação, mas é um tanto diferente, porque já que não tem o corpo, vamos lá. Ela, tá vendo? Eu já começo ali falando. Não tem o corpo. Elas não podem ser materiais, visto que a alma não é material. O bom senso o diz. Essas penas e esses gozos não têm nada de carnal e, portanto, são 1000 vezes mais vivos que os que experimentais sobre a terra. Porque o espírito, uma vez livre, é mais impressionável e a matéria não enfraquece mais suas sensações. Então nós estamos vendo que, embora a matéria impeça muitas coisas do espírito, né? A liberdade, uma porção de coisa, ela causa um transtorno, mas ela também nos causa um bem, né? Porque ela nos impede de termos algumas lembranças desagradáveis, ok? Então é lógico que não pode experimentar a mesma sensação uma vez que não tem um corpo, ok? Vamos lá, pergunta 966. Por que o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? Eu acho que fala tão grosseira e absurda porque os religiosos antigamente acreditavam no inferno, né? Que Deus ia punir o filho dele eternamente no inferno, né? Isso é muito absurdo, seria absurdo, né? Lógico. Mas vamos ver a resposta. Inteligência que não pôde ainda desenvolver bastante. A criança compreende como o adulto? Claro que não, né, gente? Aliás, isso depende também daquilo que se lhe ensinou. E aí há necessidade de uma reforma. Está vendo aquilo que nos ensinaram? Aquilo que nossos pais nos ensinaram? Aquilo que nós mesmos nos ensinamos através das diversas vidas que tivemos aqui no passado. Não é verdade? Pois é. Ele continua explicando. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso, foram necessárias comparações. E são essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua imagem não pode exprimir. Tá vendo? Então é de acordo com nossa evolução mesmo.
Pergunta 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Né? Vamos ver a felicidade dele, em que consiste. Vamos lá. Conhecer todas as coisas. Não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é, para eles, a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam, é verdade, uma felicidade suprema, mas todos os outros não são infelizes, está vendo? Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles. A ela aspiram, mas é para eles objeto de emulação e não de ciúme. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com a calma da boa consciência. E são felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Quer dizer, existe grande variação, né? Que as pessoas falam, o espírito superior. Superior aqui, né? No último grau, né? Então temos que definir muito bem isso, saber quando falamos que é o espírito superior. É como ele falou ali antes, né? Nos faltam palavras para exprimir exatamente aquilo que pensamos. E daí gera essa confusão toda. Uma palavra tem vários significados. Esse que é o problema nosso. Quer dizer, esse não. Esse é um dos problemas. São tantos, né? Vamos lá. 968. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? Não deixa de ser, né? Mas prazer material sem equilíbrio. Esse é que é o problema. Sim, os prazeres do animal. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura, tá vendo? É o desequilíbrio. Tu pode ter o prazer de ter as coisas, mas com equilíbrio. Nem para ter as coisas, fazer mal aos outros. Esse que é o problema. Pergunta 969. O que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Quanto absurdo, né? Vamos lá. É uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque vêm e o compreendem, quer dizer, vêm e compreendem Deus, né? Mas que não é preciso mais prender a letra como muitas outras. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Tá vendo? Mas não creias que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, pois isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Também concordo. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem termo. Caraca, que nem um bestalhado, né? Eles não têm mais a tribulação da existência corporal. Já é um gozo, ou seja, é uma felicidade. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. É a sua ocupação, ao mesmo tempo um prazer. As pessoas não entendem isso. Acham que o espírito ajudar é um prazer. Sabe por quê? Não entendem isso? Porque as pessoas que não sentem esse prazer em ajudar alguém. Quando nós sentimos o prazer em ajudar alguém de alguma forma, seja da forma que for, tivermos esse prazer, quando isso não for um sacrifício,
porque para nós começa sempre com um sacrifício, certo? Aí sim nós entenderemos o que esses espíritos puros sentem, ok? Vamos lá, pergunta 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão diversos, né? Vamos lá. Ele fala a mesma coisa que eu falei aqui, praticamente, né? Eles são tão variáveis quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos, ou são para os graus de superioridade. Quer dizer, também, né, a felicidade de acordo com a superioridade. Podem se resumir assim, os inferiores, né? Invejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo. Verem a felicidade e não poderem atingi-la. Desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser feliz. Remorso, ansiedade, moral indefinível. Eles têm o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-los. E é o que os tortura, né? Então somos todos nós, né? Pois é. 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Claro que não, né? Se for do espírito bom, a influência é boa. Se for do inferior, meu amigo, realmente não vai ser. Vamos ver a resposta. Sempre boa da parte do bom de espíritos, claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que eles creem suscetíveis de se deixar arrastar e que frequentemente arrastaram ao mal durante a vida. Tá vendo? Então a influência é essa aí. Pergunta, assim a morte não nos livra da tentação? Quem dera que fosse, né? Resposta, não. Mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos que sobre os homens. Tá vendo? Então, como a gente tem limitações aqui no corpo, eles conseguem nos influenciar mais a fazer besteira. Mas quando estão fora do corpo, aí essa influência diminui muito. Nós só vamos nos aliarmos a eles se quisermos. Ele continua respondendo, porque eles não têm por auxílio as paixões materiais, tá vendo? A paixão do amor, a paixão do comer muito, beber muito, usar droga, tudo isso aí. E ele continua explicando. Não, ele já explicou. 972. Como faz os maus espíritos para tentar os outros espíritos, visto que não dispõe do socorro das paixões? Resposta. Se as paixões não existem materialmente, ela existe ainda no pensamento dos espíritos atrasados. Não tem aqueles que querem se vingar de alguém? Pois é. Então essas paixões existem no espírito. Os maus mantêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas para os lugares onde elas têm o espetáculo dessas paixões e tudo o que as pode excitar. Estou dando exemplo, né? O cara quer se vingar e vai perseguir o outro. O mal está excitando. Vamos lá nos vingar mesmo. Aquele que tem um desequilíbrio sexual. Ah, vamos lá nos satisfazer. Aquele que tem o vício das drogas, sejam elas quais forem. Os maus vão nos chamar para lá. Ah, vamos para tal lugar que lá nós vamos encontrar bebida, álcool, droga, etc e tal. Então, minha gente, nós iremos se essas paixões ainda estiverem em nós, ok? Ele continua perguntando, mas por que essas paixões se não tem mais o objeto real, se não tem o corpo? Vamos à resposta. É precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro, que não pode possuir. O debochado, as orgias, nas quais não pode tomar parte. O orgulhoso, as honras, que ele inveja e das quais não pode gozar. Tá vendo? Então é para o cara refletir. Eu li num livro
eu não sei qual foi o livro. Eu li quase, eu acho que eu li todos os livros de André Luiz. Se eu não me engano, eu acho que o avô dele, que era muito avarento, não vou afirmar aqui para vocês, né? É bater o martelo e dizer que foi o avô dele que aconteceu. Mas, enfim, esse espírito, que tudo para ele era dinheiro, dinheiro, riqueza, 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 ele estava desencarnado e estava num ambiente, né, que ele pensava que o chão era todo feito de ouro. Era um lamaçal que o André Luiz, acho que foi o André Luiz mesmo, foi num dos livros dele, vendo que era uma lama terrível, mas ele tentava segurar aquela lama que escapulia pelos dedos, lógico, né, que era uma lama bem líquida, e querendo pegar aquele ouro e falando, vou juntar esse ouro, vou juntar esse ouro, é todo meu, foi o que achei, foi o que achei. E André Luiz parece assistindo aquele espetáculo e via que estava pegando lama pensando ser ouro. Você está entendendo? Ele querendo pegar e não conseguia pegar, porque ela escapulia pelos dedos. Então é mais ou menos isso, né? Que o espírito vai passar por um bom tempo até que ele consiga despertar. Eu não sei o momento certo, mas sempre tem um momento certo, não é verdade, gente? Então é mais ou menos isso que acontece com alguns espíritos. Ele quer satisfazer suas paixões e não consegue. Ok? Pergunta 973. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Acho que não existe isso, né? Não há descrição possível das torturas morais, que são a punição de certos crimes. Mesmo os que as experimentam teriam dificuldade em vos dar uma ideia delas. Mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Deve ser, né? Sei lá. E ele continua explicando. O homem faz das penas e dos gozos da alma, depois da morte, uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria. Ele compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional e deixa de prender a letra às imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida, nos ensinando que a alma é um ser todo espiritual, nos diz por isso mesmo que ela não pode ser afetada pelas impressões que não agem senão sobre a matéria. Mas não se segue disso que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba a punição de suas faltas. Eu vou repetir isso aqui. Não é a punição de suas faltas. É sua consciência cobrando de si mesmo as suas atitudes inadequadas. Vamos lá. Ele continua explicando. As comunicações espíritas têm por resultado nos mostrar o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Elas colocam sob nossos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, mas nola mostram, ao mesmo tempo, como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. E ainda que liberto do aparelho fantástico criado pela imaginação dos homens, elas não são menos penosas para aqueles que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer, em tese geral, cada um é punido naquilo em que pecou. Eu não concordo com punição, sempre falo isso, né? É assim que uns são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelos desgostos, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros e etc. Então nós estamos vendo aqui que é muito variável, não tem como dizer, e tem outra coisa que influencia nessa variação, né? Porque todos nós, querendo ou não, fizemos algumas coisas boas, fizemos algumas coisas que ajudaram outras pessoas. Isso vai com certeza, né,
favorecer, diminuir, aumentar, né, o nosso estado, nossa situação de coisas na pátria espiritual. Vamos lá, pergunta 974. Qual a origem da doutrina do fogo eterno? Resposta: imagem, como tantas outras coisas, tomadas pela realidade. Pergunta: mas esse medo não pode ter um bom resultado? Eu acho que não, vamos lá. Vê depois se ele reprime muito, mesmo entre os que a ensinam. Se ensinar as coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão que não será nem durável, nem salutar, lógico. O homem não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é o tipo de mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso também que, em sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar-se de amor, de ciúme e etc. Bem, gente, vou dar um parecer aqui que a gente vai ver que esse tipo de medo, se foi útil, já não é mais, ok? Por exemplo, quando você está educando seus filhos e mente para ele, fala: olha o papão, o bicho papão vai te pegar. Então a gente joga uma imagem para amedrontar o filho, para ele não fazer, né, não cometer tal erro, né? Enfim, só que esse filho cresce com aquele medo de alguma coisa que ele não sabe o que é. Quando ele chega a uma certa idade, lógico, ele vê que foi tudo mentira, que nós mentimos para ele. Então ele passa, né, a ignorar até as coisas que são verdadeiras. Ah, se mentiu isso, vai mentir sobre aquilo. Então, essa mentira, né, no final vai fazer mais mal do que a verdade, do que falarmos da verdade. Vocês entenderam? Então, os pais falam: o velho do saco vai te pegar, o velho do saco. Para que amedrontar a criança? Não é melhor convencê-la pela razão? Pois é, por isso que a espiritualidade nos fala: a educação é tudo, né? Quando aprendemos a educar melhor os nossos filhos, as coisas serão melhores para todos. Para quem educa e para aquele que é educado. Vamos lá. Pergunta 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Resposta: sim. E é isso que faz seu suplício, porque compreendem que estão privados dela por suas faltas. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira depois de uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se ela é bem empregada. Ele faz, então, a escolha das provas pelas quais poderá expiar suas faltas, porque sabei o bem, o espírito sofre por todo o mal que faz, ou do qual foi a causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e que não fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. O espírito errante não tem mais véu, está como saído do nevoeiro e vê o que o afasta da felicidade. Então sofre mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. O espírito no estado errante abraça, de um lado, todas as suas existências passadas, de outro, vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para atingi-lo, tal como o viajor que chegou ao alto de uma montanha, vê o caminho percorrido e o que lhe resta a percorrer para chegar ao seu objetivo. Bem, irmãos, então nós estamos vendo que fora do corpo nós temos uma visão mais ampla das nossas necessidades reais. Eu não concordo aqui nessa parte que ele fala o bem que deixou de fazer, sabe? Eu não acredito que seja bem assim. Eu acredito sim que nós somos carregados
de bem e de mal, ou seja, de atitudes boas e atitudes negativas. Então nós, do outro lado, seremos sim recompensados por todo o bem que tivermos feito, que me parece que alguns entendem que é uma obrigação fazer o bem. Não, não é obrigação nenhuma de fazer o bem a ninguém, certo? Mas também não é obrigação de fazer mal, nem tampouco direito, certo? Nós temos o direito de fazer isso ou aquilo, é uma escolha, mas os resultados vêm, né? Se eu agredir alguém, provavelmente esse alguém poderá revidar. Eu não posso reclamar. Posso? Não, não posso. Pois bem, essa é a realidade das coisas. Porque tem muita gente aqui, inclusive eu, pensava assim também, que vivemos aqui na Terra, e achamos que alguém foi injusto conosco. Isso é falta de compreensão, de entendimento. Ah, mas eu fiz tanto e o cara foi ingrato, a pessoa, né? Enfim, seja quem for. Olha, minha gente, se existe justiça, ninguém foi ingrato conosco, não. Sabe? A ingratidão só recebe a ingratidão aquele que fez algo com interesse em receber algo de volta. Seja gratidão, seja o que for. Então ele vai aprender que ele fez porque ele tinha obrigação de fazer. Por quê? Porque fizeram por ele. Enquanto nós não saímos disso, acharmos que somos vítimas, acharmos que foram injustos conosco, então Deus não existe, porque Deus permite injustiça, permite tudo isso aí. Então vamos deixar o espiritismo de lado, abandonar tudo, certo? E inventar uma religião nova que eu acho que nem existe. Uma nova religião. Ok? Então, meus amigos, a leitura vai ficando por aqui. Na pergunta de número 975, na próxima nós vamos ler a 976 em diante. Ok? Espero que tenham gostado do nosso estudo, da nossa leitura de hoje. Espero que não se esqueçam de se inscrever no nosso querido canal. Tem muitas coisas que são interessantes, que podem interessar vocês. E não esqueçam principalmente de dar o like, porque o like favorece o canal no sentido de que quanto maior for o número de likes, mais o YouTube vai oferecer esse conteúdo para outras pessoas. Então eu sempre falo isso aqui, mas parece que poucos se incomodam em dar o like. Tem várias visualizações aqui, mas enfim. Então não se esqueçam, que eu sei que muitos de vocês acabam esquecendo de dar o like, ok? Então muito obrigado a presença de vocês e até a próxima. Tchau.